Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o tema é TEA, transtorno do espectro autista, e eu estou com duas mulheres maravilhosas que ajudam a combater o maior mal do século, que é a ignorância. Elizabeth Ribas, seja bem-vinda. Ela Obrigada. trabalha em seu consultório com pessoas do espectro autista e com a ciência ABA. E bem-vinda, Lauane, Obrigada. que é uma mãe atípica e também compartilha nas redes sociais mais sobre toda essa jornada. E eu queria começar esse papo perguntando primeiro para a Lauane, se possível resumir, não sei se é possível resumir uma resposta dessas, o que é ser uma mãe atípica para você? Bom, a maternidade, né, ela já é um desafio muito grande para qualquer mulher. E isso já mexe com a identidade, mexe com a gente, mexe de uma maneira assim que é inexplicável mesmo para quem não é mãe. E quando vem uma maternidade atípica, ninguém te prepara para isso. Você ali na maternidade, você está todo o tempo lendo alguma coisa, sendo preparada para mãe. Então você, eu vou ler como que é o sono do meu filho, qual que é os marcos de desenvolvimento, o que que é isso. Mas aí quando chega um diagnóstico assim, ou uma suspeita de um diagnóstico assim, você não está preparado. Então, o mundo que já estava um pouco difícil ali para você, Sim. ele vira de ponta cabeça. Então, hoje, eu abdiquei de tudo da minha vida pelo meu filho. Lauane, é uma coisa que é importante para a gente frisar, principalmente você como uma mãe atípica. Eu falo que no consultório o meu maior problema não é o autista. São os pais, os cuidadores, tá? E principalmente as mães que entram nessa questão da negação. Então, é muito importante que você diga e frise, por exemplo, você falou sobre o diagnóstico do seu filho, né? Quantos anos ele tinha quando esse diagnóstico chegou até vocês? A gente entrou em suspeita de autismo quando eles tinham 1 ano e 1 mês. E aí, nesse processo, a gente foi muito bem assistido. E eu corri muito atrás. Na hora que eu vi, eu falei, não, peraí, agora é a hora. Entendeu? Porque eu entendi o quanto que a intervenção precoce é importante. Então, ali mesmo, sem um diagnóstico fechado, na investigação, a gente fez a primeira avaliação neuropsicológica e não fechou. E a gente continuou com fono, a gente continuou com TO, a gente continuou com acompanhamento com neuropsicóloga, a gente continuou com a mãe surtada dentro de casa, fazendo tudo possível para que o meu filho comesse, para que o meu filho falasse, lendo, estudando, conhecendo. E quando chegou 3 anos, fechou o diagnóstico, veio o laudo. Mas, assim, no fundo a gente já sabia, a gente já estava vivendo isso há 2 anos, mas ao mesmo tempo é um choque, né? É uma condição que você... meu filho, ele é autista para a vida toda. Sim. Né? Ele não vai deixar de ser autista. O autismo não é uma doença. Né? Isso que as pessoas têm que entender. O autismo, ele não é uma doença, é uma condição. Então, uma pessoa, ela vai aprender a lidar com aquilo conforme a vida dela. Até porque se a gente está falando de um espectro, nós não estamos falando de cura. Né? Uma coisa importante, aí do meu ponto de vista enquanto terapeuta, né? Esse sentimento, Lauane, porque as mães que estão nos ouvindo, né, olham para você com certeza, né, e vão pensar assim, nossa, que pessoa forte, né, pessoa destemida, e foi lá e já fez o diagnóstico. Já enfrentou. Eu gostaria que você falasse para essa mãe esse sentimento mesmo, esse primeiro sentimento que vem e que a gente, enquanto terapeuta, entende que ele é devastador. Devastador. A gente, aí eu só de falar nisso, meu olho já começa a encher de lágrima, porque é um luto, entende? A gente passa por uns períodos de luto, como na vida nossa, na hora que a gente entende o diagnóstico, porque a maior dor da mãe é pensar que o seu filho possa sofrer de alguma maneira. E a gente sabe que existe vários níveis e vários tipos de limitações, e a gente também entende de uma sociedade que é um pouco complicada. Então, quando a mãe ela recebe esse diagnóstico, ou recebe essa suspeita, esse peso todo cai. Então, ela se culpa. Eu me culpei muito. Até hoje, vira e mexe, eu de uma forma ou de outra eu me culpo. Eu já estou acostumada com as crises que meu filho tem. Eu sei que ele vai ter, eu sei os gatilhos que ele vai ter, mas, às vezes, quando acontece, eu saio, depois que eu consigo acalmar, eu choro.
Você faz terapia? Faço. É isso que eu queria te perguntar, Beth. Com o olhar de terapeuta, qual que é a importância de uma mãe atípica buscar uma terapia para si mesma nessa jornada? Então, nesse quesito é o seguinte, nós estamos falando de crianças, né? Sim. Qual é a potencialidade que essa criança que tem o espectro, que ela vai ter menor ou maior de se perceber? Ela não sabe. Sim. Que ela não é igual o amiguinho da escola, ela não se percebe diferente ou não do priminho, tá? Do contexto ali familiar. Quem que vai perceber isso? Os pais, os cuidadores. Tá? Então, na verdade, nesse quesito de observar e dessa mãe procurar um atendimento terapêutico, ela vai centrar, que é o que a gente percebe, porque por mais que tenha sido algo desafiador para a Lauane, tá? Ela procurou. Mas para a gente chegar lá, a gente dá um passo, porque a gente vai fazer o quê? O que eu fiz? Né? Eu parei tudo, entendeu? Falei, não, foquei ali e fui cuidar do meu filho. E aí, a carga é muito pesada. É muito pesado. Tipo, porque você tem que se justificar para sua família o tempo inteiro, porque, o menino é assim, o menino é devagar, o menino come pouco, cada um tem o seu tempo, cada um tem isso, você está colocando doença no seu filho, entendeu? Ou tipo, você vai num lugar e não é todo profissional, infelizmente, que está preparado para lidar. Então, assim, você vai se moldando e aí você vai criando uma sobrecarga. Existe um fator que a gente diz para os pais, principalmente em consultório, que é um fator libertador. Quando vem o diagnóstico e finalmente você diz para a sociedade de peito aberto e diz para a família, meu filho é autista, minha filha é autista. Isso é extremamente libertador. Sim. Por quê? Porque daí né? Pode até não parar no sentido das pessoas, né, não perguntarem, porque vão continuar perguntando, não, mas ele come assim mesmo? Não, mas ele não come tão pouco, porque não, mas ele não tá socializando, não tá, né, não tá brincando, por que ele pega o carrinho dessa forma, por que ele vira, né, o carrinho de ponta cabeça? As perguntas vão continuar. Sim. Porque, infelizmente, esse mundo social tem dificuldade com as diferenças. Sim. E não é só em questão do espectro. Sim. Não. Nós ficaríamos aqui, né, dias falando sobre outros tipos de discriminação que acontece. E agora, né, que mães como você, e você está de parabéns, né, que enfrentam, que vêm, que falam. E o seu filho mesmo, né, ele é exposto, né, na rede social, mas de uma maneira informativa, né? De uma maneira que vocês, pais, colocam assim, gente, ele só tem um espectro, ok? Ele é uma criança, como outra qualquer, no sentido de que ele precisa aprender, ele precisa se adequar para isso, e existe... que é o que eu trabalho, né? A ciência, a aba, vai curar? Tem gente que chega no consultório e fala assim, Elizabeth, nós trouxemos porque, né, a gente está buscando a cura. Não. Primeiro ponto, né? Não tem cura. Então, se você veio aqui procurar uma cura, vá se informar, eu te ajudo a se informar, né? Instruir, mas cura não tem. Isso. Então, vamos lidar com o problema. Sim. Porque é um problema a ser lidado, a ser tratado, mas de uma maneira ampla, aberta, e se não tem conhecimento, vamos compartilhar. Sim. Né? Que é o que a gente está fazendo aqui com o público. Esse foi o intuito, né? Quando eu comecei a falar nas redes. E aquela coisa que você falou agorinha, de você falar assim, quando você recebe o diagnóstico, pronto, é autista. Então, tipo, aquela coisa na minha cabeça, quando eu recebi, cara, eu não sou louca, entendeu? Realmente está acontecendo. E eu fiz um vídeo para mostrar, porque tipo, as pessoas às vezes não vê o seu filho por 5 minutos e falam, não é. Mas e os traços que acontecia? Então, eu fiz um vídeo para ilustrar para as pessoas ao meu redor, porque eu
não tinha força para falar. Assim, tipo, olha, ficar explicando cada vez. Então eu fiz um vídeo para isso e esse vídeo bateu 1.600.000 visualizações. E o quanto de mães que vieram atrás de mim para conversar, para buscar um apoio, para falar, meu filho está fazendo isso, meu filho também faz isso, onde que eu vou, quem que eu busco. Eu recebo cada relato, assim... Criou-se uma rede de apoio ali, né? E esse foi o que me fez continuar nisso, trazer essa informação, porque eu não tinha esse tipo de informação, eu era muito perdida. Era isso que eu já ia te perguntar. Eu tive muita sorte de encontrar, assim, profissionais excelentes que me acolheram no momento que eu precisava. Meu filho começou com uma intervenção com 1 ano de idade. Gente, o quanto que ele ganhou com isso não está escrito, entendeu? Você vê quem acompanha aí há muito tempo a gente lá, vê a evolução do Gael. É exatamente por isso que você está expondo, Lawane, que eu combato tanto a negação. Entende? Porque o período, eu entendo, não é julgar a negação do pai, da mãe, dos cuidadores, não é uma questão de julgamento. Tá? Porque é difícil. Sim. É difícil mesmo interiorizar isso, né? Com toda essa carga que traz de responsabilidade, das questões sociais, de saber que seu filho, sua filha vai sofrer o impacto, né? E a gente não tem como evitar isso. Agora, o fato de você, como você disse agora, né? Não, eu procurei informação. Sim. Quer dizer, você percebe que aquela criança, frente a uma resposta cognitiva, né? Uma resposta de interação, olha, tá um pouco lento isso, né? Ao perceber, você procura se informar, porque nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de toda uma tecnologia, né? E essas mães precisam sim se informar. Sim. Então, no consultório, eu tenho que lidar primeiro com essa ignorância, né? Das próprias questões que o espectro traz e também lidar com esse pai, com essa mãe, com esse cuidador que tem essa negação. Por isso que eu bato muito em cima da questão da negação, porque quando se pula essa fase, sim, você acabou de dizer, nossa, meu filho teve um ganho, né? Hoje ele está com quantos anos? Hoje ele tem 4 anos e ele evoluiu muito. Ele não falava, gente. Então, assim, foi um processo de assim, formiguinha. Mas eu sentava, a fono falava assim pra mim, pega o bichinho, coloca na frente, do lado e fala, cachorro. E eu ficava, eu sentava, eu fazia isso, entendeu? A questão da alimentação, hoje a gente também tem acompanhamento com o Nutri. Então eu busquei todos os acompanhamentos dentro do meu possível, dentro do que eu posso, porque a gente sabe que é um tratamento também caro, então não é acessível para todo mundo. Então a gente sabe que às vezes a mãe vai se desdobrar, a família vai se desdobrar, às vezes vai ter uma lista de espera se depender do SUS. Até plano de saúde hoje tem uma lista de espera e profissionais, essa falta ainda de profissionais, porque cresceu muito, né? Então, assim, o número de diagnósticos aumentou, o número de procura aumentou, que é excelente, porque a gente está vendo que as crianças estão sendo encaminhadas, não está sendo como só o esquisitinho da escola antigamente, ou o menino que era muito atentado, né? Ou a pessoa que, tipo, ele é um pouco devagar, vamos dizer assim. Hoje as pessoas elas estão enxergando e estão vendo, então é importante. Mas o acesso também é difícil. Eu recebo, assim, inúmeras mães falando sobre isso e eu sinto no dia a dia, porque, infelizmente, não nasce num berço rico, né? Mas a gente dá todo o melhor. Então, a rede toda, né, de saúde, com certeza daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, as questões legais também vêm beneficiar, né? Mas eu vou, antes de falar dessas questões legais, eu vou voltar um pouquinho no que você falou que é importantíssimo, e até a Maísa também já tinha falado sobre isso, desse diagnóstico isso. Quais são os precoce. benefícios desse diagnóstico? Por que a gente fala o quanto antes melhor? Veja bem, do ponto de vista terapêutico, né, os benefícios são não só para a criança, como para os pais, para os cuidadores de autista. Sim. Por quê? Quanto antes você tem pais preparados, né, para lidar com essa situação,
o benefício vem todo para a criança, né? Porque enquanto esses pais também estão no processo de negação, no processo de, ok, existe a dificuldade financeira, tá? E a gente entende isso, tá? Mas a dificuldade financeira também, muitas vezes, é aquela bengala, né? Ah, não, é muito caro, não, eu não posso ir atrás, não, como é que eu vou fazer? Vai ignorando. E vai existe ignorando. a terceirização, né? Tipo, porque tá dentro da terapia, o papel só da terapeuta. Aí chega em casa, não faz. Então, não casa, não evolui. Porque você tem que estar... é uma equipe multidisciplinar, não é à toa que é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E aí a questão que muita gente fala, não, eu não levo o meu filho autista para ser direcionado para a ciência ABA, né, as técnicas ABA, porque é muito caro. Ok? Só que a mídia, a rede social está aí, tá? Inclusive a gente mesmo vai estar lançando e colocando à disposição para essas mães atípicas, né, pais atípicos, cuidadores que cuidam dessas crianças, a gente vai estar lançando o que você pode fazer em casa. Tá? Porque ter a condição econômica, Lawane, não é o suficiente. Porque você pegar a criança, tá, levei, deixei lá, tá? O psicopedagogo, a fono, a nutri e todos envolvidos no processo que se vire. Não é assim. Estou pagando, né? Tô pagando. Não é uma questão de pagar. Sim. A gente vê, né, pela tua fala, pelo teu envolvimento, que você sim é uma mãe envolvida no aspecto e muito, e tá de parabéns por isso, nesse aspecto de melhorar o aprendizado do teu filho. Quer dizer, uma criança que não falava, né, e que você, como você mesma disse, né, você abriu mão de coisas pessoais. E não tem jeito. Não adianta a gente aqui tentar enfeitar a situação. Não tem enfeite, tá? É como todo problema. Você tem que ir à luta para poder vencer, né? Porque os problemas lá fora já são muitos. Sim. E você vai se adaptando. Assim, lógico que eu parei tudo, fiz, dei o melhor que eu pude, vou dando, e aí você vai conseguindo, às vezes, voltar. Né? É que nem na maternidade normal. Na maternidade também você para, você muda. Então você vai se adaptando, reconhecendo a nova identidade, porque você não é mais a pessoa que você era. Então muitas mães têm essa perda de identidade no início da maternidade, que acontece a mesma coisa com a mãe atípica. Ou a diferença da mãe atípica é que, por exemplo, quando você está levando a sua filha num balé, né? Ou uma atividade, ou deixando na escola o dia inteiro, a mãe atípica está o dia inteiro na terapia, tá? A manhã inteira num consultório, tá? A manhã inteira nisso. Mas depois você vai conseguindo se adaptar. E assim, façam terapia, entendeu? Pilar fundamental. Todo mundo da casa tem que fazer terapia. A minha filha mais velha, coloquei na terapia também, quando ela tinha 3 aninhos, porque ela estava lidando com o meu filho. E era pequenininha, e às vezes via crise, meu filho, né, quando tá em crise, bate, né, se bater a cabeça no chão antes. Então, assim, como que uma criança de 3 anos vai ver aquilo? Então, coloca também. Aí a mãe não estava bem, não. A mãe foi para terapia também. Então, todo mundo precisa desse ajuste. E as coisas depois vão caminhando para melhor. Por quê? É isso que você falou, Beth. A gente vai entendendo. Por que os pais precisam disso? Porque o pai vai saber lidar na hora de uma crise. Ele vai entender o gatilho que aquilo traz. Ele vai saber aonde ir, não ir, ou como ir, e se for, o que vai acontecer depois. Então, ele consegue se preparar. E o autista, ele precisa muito também de preparo. Eles são pessoas que necessitam de rotinas. Então, ele precisa saber o que vai acontecer de manhã, o que vai acontecer durante o dia. Trabalhar com essa previsão já ajuda numa crise. Então, quando a gente começa a adaptar isso no dia a dia, se torna mais fácil. Se torna mais fácil para você voltar a ser quem você era ou ser uma nova versão de você. E uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar. O parceiro ou parceira, tá? Não importa. Aquela pessoa que está ali ao seu lado, né?
que divide aquela paternidade, aquela maternidade, mesmo que não biológica, tá? Sim. Porque a gente também não pode esquecer desse contexto, Sim, né? sim. Nós temos famílias diversas, Sim. ok? Então, todos têm que estar envolvidos. E a questão do outro filho, né, ou outros filhos que não são atípicos, certo? Então, é uma preocupação. Sim. Porque para quem tem um filho, uma filha com TEA, tá? Você já tem ali instalado um cuidado específico. Sim. Agora, se você tem dentro desse lar outras crianças, né, que não passam pela mesma situação, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, como você mesma disse, está vendo uma cena, né? Não entende, não consegue. Se é difícil para a gente, imagina para o irmão. Exatamente. Então, isso é pontual, isso é importante. E agora entrando no tema de legislação, que também é uma pauta muito importante quando a gente fala de TEA. A Beth também é advogada. Beth, pessoas com TEA têm prioridades, têm direitos dentro da sociedade? Sem dúvida alguma, tá? Existem legislações já. O que é o difícil? O difícil é que a legislação está lá, né? Ninguém melhor do que a mãe para dizer isso. Por exemplo, vamos dar exemplo de uma seguridade, né, que o autista tem. Tá? A questão do amparo educacional. Tá? Eu recebo mães no consultório que elas dizem assim, não sei o que eu vou fazer, Beth. Mas por quê? Seu filho não está na escola, não está tudo... Não, a coordenadora, a diretora, seja lá o que for, ela mandou me chamar que eu tenho que levar o meu filho para uma escola que atenda criança especial. Como? Como? Aí a terapeuta, né, se recolhe e entra a advogada. Não. Você não vai levar, tá? Sim. Porque esse é um direito garantido. É direito da criança. É direito da criança. Os professor de pais apoio. colocam, tá, o filho na escola que eles quiserem. Escolas públicas também. Não interessa se é pública, se é particular. Isso é garantido por lei, tá? E o que é que tem que ter? Tem que ter um acompanhamento, tá? Aí cada escola dá o termo que quer. Seu filho, no caso, tem um acompanhamento escolar individualizado? Hoje nós optamos pela rede pública, que atende com maior facilidade esse quesito, né? Porque a gente vê que algumas escolas particulares têm essa dificuldade. Quando fala que a criança é autista, a vaga até some, gente. Olha. Entendeu? Com certeza. Porque, assim, é um custo, é direito do seu filho. Se o lugar que você for colocar, falar que não tem, é direito. Você briga, você bate o pé. E quando a gente vira mãe atípica, uma coisa que eu esqueci de falar, viu, Beth? A gente já vem um sanguezinho meio barraqueira, entendeu? Tem um sanguezinho meio barraqueira aí, porque a gente tem que lutar pelo direito do seu filho. Todo momento a gente está à prova e à luta do direito do seu filho. Eu vou te corrigir. Que é um direito que as pessoas deveriam saber e existir, mas Sim. a gente tem que brigar. Não é o espírito barraqueira, é o espírito justiceira. Pode ser também. Porque, gente, se a lei está lá, se a legislação está ali e tem que ser cumprida, o que você falou é uma grande verdade. Mas por que é direito do meu filho? Por que a escola sabe disso? Tá? Mas nós estamos falando de questões financeiras. Sim. Por quê? Se eu tenho numa sala uma criança que precisa do acompanhamento individualizado, ou seja, eu tenho que ter uma professora substituta. E não é qualquer professor. Exatamente. Não é um auxiliar de sala, porque os nossos filhos não precisam de babá. Exatamente. Entendeu? Eles precisam de uma professora que elas vão ter o apoio. Na hora que elas vão conseguir identificar que atividade que ele não está indo bem, ela conseguir intervir para que ele execute a atividade. Então, se ele está desestabilizado, ela também consegue entender. Então, não é qualquer pessoa, como tem muitas escolas que colocam auxiliares assim, que nem tem nenhum tipo de curso,
para fazer. Então, nosso filho não precisa de babá para levar no banheiro, voltar do banheiro, ou estar ali só fazer as questões por ele. Precisa de um acompanhamento especializado, precisa de material adaptado. Exatamente, até porque toda escola também é obrigada a ter o atendimento psicopedagógico. Sim. E isso que você falou, e agora eu estou falando como psicopedagoga, tá? Não é uma questão de você pegar na mão da criança autista, eu vou ajudar ela a escrever. Gente, nós estamos falando de algo muito mais amplo, tá? O que essa criança tem afetado cognitivamente? Sobre o que nós estamos falando? E elas são totalmente individualizadas. Sim. Então não é, vamos juntar ali 2, 3 crianças autistas, põe lá uma professora auxiliar, que seja uma pedagoga, que seja uma psicopedagoga, ou... Só que o que a gente vê que acontece? É mais barato, né? Coloquei uma professora, tá? Sanou o seu problema? Não sanou o seu problema. E aí é que entra a mãe justiceira. E tem que falar, e tem que meter a boca mesmo, entendeu? É direito do meu filho. Então eu vou exigir esse direito. Acessibilidade, respondendo mais as outras questões. A gente entrou nessa da educação que me irrita profundamente enquanto educadora, que sou também, né? Sim. De uma diretora e uma coordenadora de escola falar, não, tira teu filho. Sim. Vai pra pública. Isso. Vai pra pública. Né? Eles mandam tudo pra pública. E não é nem a questão de mandar pra pública, é como se dissesse assim, tira esse problema daqui. Sim. Okay? É uma falta de respeito, é uma falta de consideração ao indivíduo. Sim. Então, apesar de ter as leis, você sente, assim, na prática, na vida real, muita dificuldade. É muito difícil. E assim, mesmo sendo dinheiro, por exemplo, meu filho hoje, a professora de apoio dele é ele mais 2 autistas. E assim, a gente ainda é bem assistido. Mas, correção de gastos, né? A prefeitura diminuiu bastante. Então, tem muitos problemas ainda. Hoje, com a gente já tendo esse conhecimento, né? Então, assim, no início das aulas aí, eu estava toda semana lá na sala da coordenadora e da diretora conversando, entendendo, né, tentando saber mais do profissional que estava junto, passando a coisas do meu filho, porque quem melhor do que eu para passar como comportamento do meu filho? Eu estou o dia inteiro com ele. Então, olha, se ele pular assim é porque ele está muito agitado. Se ele está correndo de um lado para o outro, porque ele está agitado, é uma esteropatia, porque às vezes eu acho que é só correr. Mas não, é uma esteropatia. Com entendeu? certeza. Então tem que adaptar o trabalho. Ele está deitando para fazer. Então são coisas assim que a gente vai fazendo. E eu cheguei na escola, gente, eu cheguei com um monte de relatório. Cheguei com relatório de fono, cheguei com relatório de TO, cheguei com relatório de terapeuta comportamental, pedagoga, avaliação. Olha, meu filho tem isso, tá aqui. E foi assim. E fui acompanhando até que ele fosse feito. Mas a questão de legislação é muito difícil. É muito difícil você conseguir esse professor de apoio, receber o atendimento prioritário, que é prioritário, não é preferencial. Exatamente. É prioritário. Então, eu tô no hospital. Não interessa se ele é verde ou não, é atendimento prioritário. E aí tem muito hospital que não faz isso. Então, gente, vocês têm que ir lá falar. Vai lá na ouvidoria e fala. Porque é prioridade. Falando em leis, as questões relacionadas ao autismo, em relação à saúde, em relação à educação, em relação à acessibilidade, tá? É isso que a gente tem que divulgar cada vez mais. Sim. Para quê? Para fazer o barraco, para brigar, né? Tem que ter conhecimento. Para ser justiceiro? Ok, também. Mas também para facilitar mais a vida desses pais atípicos. Sim. Porque já é uma situação... É uma carga. É uma carga, sem dúvida. Carga maior. Né? Então, a lei vem justamente para quê? Te garantir para que você não precise fazer o tal do barraco. Entende? É simplesmente chegar lá e verbalizar. Olha, tá aqui, é a legislação, meu filho tem direito e eu estou exigindo, a palavra é essa. Eu estou exigindo os direitos do meu filho. Tá? E aí procurar, sim, se chegar a esse patamar que geralmente não chega. Porque é só você ditar a lei... Só mostrar que você sabe. É só mostrar que você sabe. E olha que interessante, né? É uma questão de
conhecimento. Sim. Né? E tá aí todo momento. Você não tem que saber uma lei de cor, você não tem que saber uma legislação de cor. Não, só mostra que você sabe. Olha, eu li, eu me informei, conversei com as pessoas, né? E não precisa nem ser com um advogado, que é o meu caso. Não precisa. Eu conversei com outra mãe atípica. Sim. Pronto. E ela me deu a experiência. Pronto. Sim. Por quê? As mães atípicas, na verdade, eu acho que muitas delas não têm, e essa noção você tem, do poder que elas têm. Sim. Do poder que elas têm. Então, se informar. Isto é o melhor que há, não somente na questão de tratar somente sobre o espectro. Qualquer outro tipo de maternidade atípica, doença, né? Nós temos aí N transtornos, que se a gente for agora delimitar transtornos, né? Nós E vamos PCDs entrar... também, né? Pessoas Sim. com deficiência, que se enquadram na maternidade atípica também. Sim. Que têm os seus direitos, muitas vezes até negados, né? Então a gente tem que se informar. Usa a correntinha. Eu uso a corrente no meu filho, de identificação, o crachá. Esses dias mesmo a gente foi sair, ele mesmo foi lá, porque tem duas, ele foi lá e colocou. Ai, pra ver que eu sou autista, mano. Olha, que legal. E aí já faz parte da rotina. E olha só, gente, é muito interessante isso. Do ponto de vista terapêutico, né, é você tratar o autista como o que ele é. Sim. É simples assim, entende? Se a gente fala do esquizofrênico, ok? Que é uma patologia que ela é extremamente escondida, né? Por quê? Porque vai ser julgado. Mas se você trata isso, né? O alcoólatra, tá? Tem aí as redes de apoio, tem rede de apoio para tudo, para tudo. Agora, o conhecimento e colocar a pessoa que precisa daquele atendimento no patamar que ela está, olha, filho, você é autista. Você não tem que ter vergonha. Sim. Hoje, que teu filho já tem uma idade que dá para conversar, né? Que dá para dizer, quer dizer, ele mesmo pede a correntinha. Eu achei muito bonitinho, porque geralmente às vezes eu pego, falo, porque tem uma que é com crachá e tem uma que é só a corrente. Sim. E aí geralmente eu vou com um crachazinho e tal, e a gente também tem uma carteirinha, viu, gente, que tem uma carteirinha do autista, que é da pessoa com PCD, que você faz pelo público, que garante uma documentação. Isso aí você pode pegar a vaga preferencial, né? Você vai no Detran, você solicita a sua vaga, porque você também tem direito à vaga, entendeu? Então, assim, tem todos os trâmites que a gente tem que seguir, que muitas mães não sabem, viu? Muitas mães me perguntam, onde que faz, como que faz a carteirinha, o CIPTEA, né, que todo mundo fala, onde que eu faço isso, então... Nós tivemos recentemente veiculado nas redes sociais um vídeo, né, da mãe que foi exigir o direito pela vaga e uma determinada pessoa, né, foi amplamente, e que essa pessoa verbalizou, né, mas eu tô olhando e essa criança não tem nada. Sim, olha a falta de informação. O nome disso é ignorância, falta de informação. Quer dizer, então, que o autista tem que trazer aqui na testa. Né? Eu, normalmente, eu não utilizo a vaga. Eu utilizo em algumas necessidades. Entendeu? Então, por exemplo, meu filho está desregulado, tá alguma coisa, eu vou usar. Por quê? Porque ele pode entrar numa crise, eu tô indo num shopping e ele pode ser um gatilho de crise, eu posso ter que sair com ele. Eu preciso do espaço da porta, porque a vaga preferencial ela tem um espaço que é para o cadeirante entrar. Exato. Mas eu preciso desse espaço também para eu conseguir colocar o meu filho que às vezes está se debatendo, entendeu? Que às vezes está em crise. Ou que não consegue, assim, esperar uma vaga muito longe ou andar e tal. Então, o barulho, depende. Então, é necessário. Não é uma frescura porque eu quero aproveitar para ficar mais perto do lugar. E então, uma questão, né? Para o desinformado, não vou falar nem leigo, que não é nem uma questão disso. Para o desinformado, uma crise dessa, o desinformado ele olha e fala assim, que criança pirracenta. É birra, né? É birrento. Que criança fazendo mal educada, birra e a mãe ainda por cima
usa de uma vaga, vamos supor, né, que ele não esteja carregando uma identificação. E mesmo né? a identificação as pessoas não sabem ver. Sim, sim, sim. Às vezes com a correntinha ali não sabem. Porque não tem a informação. Sim. Então, esse tipo de eu vou chamar de bate-papo, né? Ele é extremamente valioso. Sim. Em todos os sentidos. Sim. E a gente está aqui falando sobre acesso à informação. Vocês duas usam as redes sociais para isso, você com olhar de mãe, você com olhar de profissional. Mesmo assim, ainda existe muito preconceito dentro da sociedade, mesmo com tanta informação? Infelizmente existe. Infelizmente. Infelizmente existe. Existem muitas pessoas que desacreditam, né? Umas pessoas que querem falar mais, uma vez... tem alguns casos, assim, que acontece. Eu, particularmente, eu não sei se essa cara mais, tipo, vou, enfrento, não passei por tantos, mas passei. Tem mães que... Passei. E é uma coisa assim, tipo, a gente é forte, a gente é aquela coisa, a gente vai, a gente briga, a gente fala, a gente... Mas quando acontece, a gente não tá esperando desmoronar. Gente, acaba com a gente. Teve um dia que eu fui cortar o cabelo do meu filho e ele tinha um processo de cortar e cortou um tempo na barbearia, depois ele começou a ter muitas questões sensoriais, não conseguia cortar mais, a gente estava tentando voltar e ali eu falando, explicando pra menina e ela enrolando e eu percebi que ela não queria cortar porque ele era autista. E quando eu percebi, eu falei, vamos embora. Vamos embora. E fomos embora, entramos no carro, meu marido começou a dirigir e eu comecei a chorar. E aí ele me perguntando, por que a gente não vai cortar, mamãe? E aí você vai explicar o que para a criança. Entendeu? Falar, olha, filho, nós não vamos cortar. E eu fiz um preparo, gente, Sim. porque ele não estava cortando. Então eu preparei com fono, preparei com ATO, a gente conversou, a gente entrou num combinado, eu expliquei tudo o que ia acontecer. Então já acaba aí a coisa da rotina que não aconteceu, da previsão que ele tinha que ia acontecer e não aconteceu. E não aconteceu. E aí... E já desregula, né? Já. Porque tratar, né, um autista, a gente tem que estar focado nessa coisa de regular. Sim. Né? Constantemente. Constantemente. E até, eu diria um outro termo, modelar. Sim. Né? Você vai modelando um comportamento. E ele precisa disso. Sim. Né? Porque ele não consegue fazer isso sozinho. Pegando o seu gancho, mas é que você falou da palavra preconceito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isto é uma doença que essa não tem cura. Exatamente. Não tem cura. Gente, preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Né? Qualquer tipo. Né? E, infelizmente, por mais que tudo evoluiu, tá? Né? Nós temos aí N casos diários, até de punições. Por mais que se puna, por mais que se denuncie, não acaba. Sim. Não acaba. Por quê? Exatamente porque a gente vive numa diversidade social. Sim. Onde o preconceituoso está inserido. Sim. Então, já que a gente tem que suportar o preconceituoso, nós também vamos entrar com o nosso, né, instinto barraqueira, como disse você, instinto justiceira, e vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Sim. E a gente não pode se calar em relação ao preconceito. De forma alguma. E não é nem questão do autista, não. Como você mesma disse, Em todo tipo de Sim. preconceito. E agora, para finalizar, eu queria pedir para vocês duas um conselho para as mães atípicas e também para quem está descobrindo o autismo tardio, né? Tá tendo um diagnóstico tardio, porque hoje é uma realidade. Sim. Com esse acesso à informação, uma pessoa com 30 anos começa a se identificar Exato. com Exatamente. sintomas e vai buscar um diagnóstico com 30 anos, né? Então eu queria o conselho de vocês. Bom, para as mães, eu sei que não é fácil, é dolorido, é desafiador. A gente vai ter noites não dormidas, a gente vai ter preocupações a mil, mas não desistam. E assim, o quanto antes você correr atrás para o seu filho, maior ganhos ele vai ter, com toda certeza. E eu sei que cada um tem o seu tempo, mas é um negócio de não desistir. Procura ajuda para você, não se deixe de lado nesse momento, porque isso também é importante. Você tem que estar bem
para você cuidar do seu filho bem. Então, esse é um conselho que eu dou muito grande para todas as mães. E procure mães que estão passando coisas como você. Porque às vezes, sabe, Beth, a gente vai desabafar com uma amiga e não é a mesma coisa. O peso não é igual, entendeu? Não tá sabendo o que passando. E geralmente quando a gente tá aí nos corredores, dos consultórios, sentado, a gente faz ali uma pequena roda de terapia entre as mães. Porque ali vai gerar, tem coisa que uma mãe fez que ajudou, tem um pouco mais de entendimento. E entende o que você está passando, entende a dor, porque a dor está aí dentro, entendeu? Sim. Ela não vai deixar de estar. Então, esse é o meu conselho. Paciência, sei que não é fácil, estude muito sobre o assunto, domine o assunto para você ter propriedade, para você cobrar as coisas do seu filho e para você entender o desenvolvimento dele também. Bom, você disse do ponto de vista, né, profissional, o que poderia ser esse recado para essas mães, né? A questão de diagnosticar precocemente o ganho para o seu filho é uma coisa espetacular, tá? Sair da negação o mais rápido possível. É difícil? É difícil. Uma coisa que Laone disse agora, eu comecei a falar com outras mães, fale com outras mães. Gente, eu sou extremamente a favor de grupos. Grupos, tá? Procure grupos. A gente tem na mão hoje o celular com uma rede social que é só você digitar ali, entendeu? Vai aparecer milhares querendo falar com você, querendo saber da sua experiência, querendo saber onde procurar, onde ir. Você me perguntou, Maísa, sobre a questão do autista adulto. Outro dia eu recebi no meu direct um rapaz e ele me perguntando se teria condições, né, dele ser beneficiado 30 anos e se ele poderia ser beneficiado em sendo autista, mas que nem diagnóstico ele tinha, mas que diziam para ele que ele tinha um perfil autista. E aí eu perguntei para ele, como dizem para você? Quem diz? Né? Porque também a gente tem que se alertar que agora todo mundo é meio psicólogo, né? Todo mundo é meio médico, né? Todo mundo quer ensinar você como fazer. Todo mundo quer dar rótulo, né? Olha, essa criança não sei não, acho que ele é TDAH. Já dá um diagnóstico. Já dá o diagnóstico. Olha o comportamento, eu tô achando que ele é autista, né? E aí foi a primeira pergunta que eu fiz pro rapaz, ok, você é autista diagnosticado? Ou, olha o que, né, perceba o que você mesmo está me dizendo, né? Dizem para mim que eu tenho comportamento autista, né? E aí, isso eu estou compartilhando com vocês, que eu acho que é extremamente importante nesse deixar o recado, né? E aí eu disse assim, então por que você já dizem isso para você há algum tempo e você hoje com 30 anos, né, tá procurando só agora? Gente, a resposta para mim foi espetacular. Só foi uma palavra: medo. Olha só. Medo. E esta é a grande palavra, e o medo, ele tem que ser respeitado, tá? Mas uma coisa tem que ser dita: medo e raiva são impulsionadores de quê? Movimento. Sim, é verdade. Movimento. É verdade. Então eu tenho medo, eu tenho raiva de pensar que eu vou chegar lá, vai ter um diagnóstico, né? E isso vai me dar muito ódio. Gerei um filho com defeito? E não adianta que não adianta a gente fugir dessa expressão, porque a mãe pensa, a Laone acabou de dizer aqui, eu tinha culpa, eu sentia culpa, mas eu tenho certeza que você também sentiu medo. Com certeza. Só que você junta o medo, você junta a raiva e o se porquê, impulsiona. né? Sim. Porque eu, porque ele.
Porque nós... Então, esses porquês, eles são respondidos quando você impulsiona, vai e enfrenta o medo, a ignorância, o preconceito, enfrenta a sua própria raiva da situação, mas agindo. Sim. Então, o meu conselho é: saia da ignorância, saia do medo, saia da questão do julgamento do outro e da sociedade e procure a resposta para as suas dúvidas, não só em relação ao autismo, é o assunto hoje, mas em relação a qualquer dúvida que você tenha do ponto de vista psicológico, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista desse foco de saúde, tá? Que não traz somente o autismo. É isso. Bom, 2 conselhos maravilhosos para quem está assistindo. Foi um bate-papo incrível, com muita informação de qualidade, esse é o principal. Muito obrigada a vocês duas e é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade.